Eu vou convidar aqui então para o nosso palquinho o excelentíssimo, eles vão se apresentar e vão falar um pouco do currículo deles depois, mas o excelentíssimo senhor doutor João Vicente Lemes dos Santos e o meu querido amigo, também meu contador, William Andrade. Uma salva de palmas para ele. O cliente tem razão, né? O seu cliente sempre tem razão, isso a gente sempre ouve muito, às vezes fala que o cliente tem razão, ou ele está certo, mas não tem razão, e por aí vai. Então a gente vai debater um pouco isso e falar um pouco também sobre burocracia nas empresas. Então eu gostaria primeiramente vou começar pelo João, se apresentasse. A Startup Grind vem para a gente poder conhecer um pouco sobre o empreendedor, tanto o que se deu super bem na vida, como o que também teve seus problemas e percalços. Então, João, conta para nós um pouquinho, se apresenta, fala um pouco do teu currículo. Seja bem-vindo ao Startup Grind Ribeirão Preto. Muito boa noite a todos. Como o Zaca disse, meu nome é João Vicente, eu sou advogado aqui em Ribeirão Preto, mas acabo advogando no Brasil praticamente todo, porque eu advogo para empresário, na área de direito empresarial. Eu faço um tipo de advocacia diferente, porque eu tento sanar os problemas, evitar que os problemas venham a acontecer. Necessariamente isso é impossível, não tem como fazer a prevenção absoluta, mas sempre eu consigo reduzir ao máximo. Essa atividade preventiva ela é importante porque custa menos e desperdiça menos tempo. Então, esse viés na advocacia é direito empresarial. Por muito tempo, eu advoguei para grandes empresas, mas hoje eu concentro em uma indústria química, radicada aqui em Cravinhos, e outros clientes pontuais, empresários, a Livre Acesso é uma delas, e a área de direito do consumidor, que eu faço, porque é a matéria que eu leciono na faculdade também, desde 2002, com preocupação exatamente com indenizatórias voltadas ao direito do consumidor, da área consumerista. O convite que você me fez, eu acho que é muito propício, porque nós estamos vivendo um romper de uma realidade em que o consumidor hoje está muito mais consciente. E quem precisa se conectar a essa leitura? Quem quer empreender. Então, eu espero que eu possa passar um pouco da minha experiência, tanto na qualidade de advogado como de professor da área consumerista, que eu já atuo há muito tempo, para de uma forma ou de outra poder trazer alguma contribuição. E agora, deixa eu pegar esse microfone aqui, o querido amigo William Andrade, falar um pouco de você, da sua experiência empreendedora também. Então, boa noite a todos, boa noite Thiago, Dr. João, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui essa noite. Eu sou uma pessoa, sou contabilista, né? Meu nome é William Peterson de Andrade, sou contabilista aqui em Ribeirão Preto, temos um escritório contábil aqui na cidade há 42 anos e eu estou nessa empresa, comecei desde garoto, desde office boy, há 28 anos, então eu sempre trabalhei na mesma empresa, né? Então eu sou uma pessoa meio conservadorista, eu tenho um pouco receio dessa tecnologia que nos está aqui a todo momento, mas nós fazemos parte desse contexto e temos que seguir com essa tecnologia. Então o nosso escritório é um escritório convencional, onde nós atendemos na faixa lá de 250 clientes, tá? Nós somos em 4 diretores e 15 colaboradores, no total de 20 pessoas, lá no nosso escritório, e atendemos as diversas atividades de ramos diversos, indústria, comércio, prestação de serviço, desde o pequeno empreendedor até o médio e grande empreendedor, tá? Eu também faço parte do Conselho Regional de Contabilidade, sou conselheiro lá naquela casa desde o ano de 2010, onde eu ocupo a cadeira de conselheiro efetivo na 2ª Câmara de Fiscalização do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, tá? O Conselho Regional de Contabilidade é aquele que rege a profissão contábil. Então, ele tem as premissas dele, o registro, a fiscalização e a educação profissional continuada, onde todos os contabilistas
tem por obrigatoriedade fazer o estudo, né, se reciclar a todo momento. Então, essa é um pouquinho da minha história. Como o doutor disse, também a gente está aqui compartilhando, né, partilhando, na verdade, experiências, né? Esperamos aí poder atender aquilo que for solicitado, estamos à disposição. Mas então, assim, só fazendo uma pergunta sobre você primeiro, como pessoa. Por que você escolheu seguir essa área? Porque estava lá desde office boy ou porque... Então, a história é meio complicada. Não, complicada não. Como eu te disse, o meu sócio, na verdade, era vizinho da minha mãe. Nós morávamos encostados em casa, né? E aí a minha mãe foi pedir emprego para ele. Falou, eu preciso que dar uma oportunidade para o William, ele nunca trabalhou. E ele falou, eu vou dar essa oportunidade para ele. E aí eu comecei na contabilidade, né? Então ele me deu a oportunidade, eu comecei como guardinha do escritório. Em pouco tempo eu já fazia a parte de arquivo, depois eu fui para a parte fiscal, depois para a parte contábil. E assim foi indo a minha trajetória. Então eu devo essa oportunidade a esse meu vizinho, que é meu sócio até hoje, né? E que me deu essa oportunidade para que eu pudesse entrar na profissão contábil. E desde então não saí mais. Faz tempo, hein? Ô João, e por que você escolheu ser advogado? Na verdade, eu escolhi o direito porque eu sempre tive como pretensão ser juiz. Eu pensava que era uma forma que eu poderia contribuir de alguma forma com a sociedade na qualidade de juiz. Eu, em 99 e 2000, eu fiz um curso presencial em São Paulo, conhecido, chamado Damásio de Jesus. Na época era um celeiro de juristas e professores extremamente qualificados. Foi uma experiência muito válida. Eu fiquei o primeiro ano e o estudo ele é gradativo também. Você vai adquirindo horas, é como se fosse uma maratona. Você nunca consegue correr uma maratona de 48 quilômetros, 42 quilômetros. O estudo é a mesma coisa, você vai estudando e aumentando o número de horas por dia. E eu fui estudando e eu fiquei 1 ano, 2 anos, porque é uma renúncia, quem quer concurso sabe disso. Eu fiquei 2 anos praticamente isolado, focado nisso, só que aí acabou meu fôlego financeiro, eu tive que voltar, aí eu comecei a lecionar muito cedo. Eu já tinha uma experiência como advogado, porque um dos anos que eu fiquei em São Paulo, eu fui custeado pelas minhas reservas, porque eu trabalhei na Transerp, na Sociedade de Economia Mista, isso em de 95 até 98, e como eu não consegui ingressar no concurso, eu comecei a advogar. E aí comecei a me encontrar, verificar que também eu poderia contribuir de alguma forma, fazer diferente, porque o advogado ele sempre tem uma pecha de oportunista, mas pelo contrário, o Zaca sabe como eu trabalho, a gente pode transformar vidas, a gente pode ajudar, se tiver uma pegada diferente. Não ficar só preocupado com o dinheiro, e sim com o direito do cliente, tentar buscar o reconhecimento quando você ser transparente, falar, isso dá, isso não dá, é melhor resolver já, não vamos empurrar, tratar com muita lealdade a situação e uma forma até de colaborar com o judiciário, porque nós temos uma cultura que, no meu modo de ver, ela é desprezível. Muitas vezes nós ingressamos na justiça só para ganhar tempo, isso é ruim, é temerário, o processo não pode ser um campo fértil para essa litigiosidade, para ficar empurrando o problema. Então, mudar essa ideia foi uma das situações que também me trouxe muito satisfação na advocacia. Show, e hoje está aí agora, só fazendo sucesso. Bom, vou começar então as minhas perguntas sobre o nosso tema principal, queria só que a gente conhecesse um pouquinho dos dois. Bom, eu tenho uma colinha aqui, lógico, né? Estudei antes. Hoje a gente está vivendo aí essas atualizações das leis trabalhistas, né? Depois de muitos anos estava defasada, e aí minha pergunta primeira para o doutor João. Você acha que o mesmo deveria acontecer para o Código do Consumidor, que já está um pouco velhinho já? Eu responderia o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 1990. Vai fazer 30 anos, mas eu posso te dizer que é um código avançado, moderno,
de vanguarda, e eu não diria que ele é velho, pelo contrário. O que eu vejo na prática, atuando nessa área consumerista, é que há até uma timidez dos juízes na aplicação do código. O código, ele é extremamente protetivo. Eu penso que as mídias sociais têm feito um papel relevante para trazer uma certa consciência e discernimento ao consumidor, porque só exige aquilo que você conhece. Você só reclama de um direito que você conhece. E tem muitas coisas que nós, muitas vezes, deixamos de exigir por falta de um conhecimento. E eu não vejo. O código é um código de vanguarda, é um código atualíssimo. Podemos fazer qualquer paradigma com o Código Civil, que veio depois do Código de Defesa do Consumidor, e nós percebemos que os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor são dispositivos que estão preocupados com a aplicação prática, preocupados com a efetividade do direito na prática. Eu posso citar vários exemplos, vou me reservar um deles, para que vocês entendam como ele está preocupado em realmente materializar o direito do consumidor. O direito à informação. Nós temos que entender que hoje o Código de Defesa do Consumidor leva muito a sério a transparência na negociação. Aquela malícia que existia e que existe na relação civil do comerciante de supervalorizar muitas vezes um objeto para vender, o Código de Defesa do Consumidor não permite isso. Você tem que descrever a quantidade, a qualidade, as características, os riscos em relação a um produto ou serviço com bastante exatidão. Então veja, é um código que está preocupado com o equilíbrio do contrato. E quanto o Código Civil, a gente percebia muitas vezes que o contrato era desequilibrado. Isso aconteceu na época da maxi-valorização do dólar, por exemplo, e só porque tinha assinado o contrato, não poderia se sujeitar a uma revisão. O Código de Defesa do Consumidor ele está preocupado com o equilíbrio da relação. E isso mostra como o código é avançado. E eu posso até te dizer com muita clareza que todos os que participaram da elaboração do Código de Defesa do Consumidor se preocuparam com as legislações alienígenas, estrangeiras, a respeito de como era o comportamento do mercado, ficaram muito preocupados com isso, e ficaram preocupados na essência, como que funciona o comportamento do mercado, do consumidor. Então, o código foi muito pensado. Eu posso citar vários que se preocuparam com isso, juristas de renome, como, por exemplo, o Kazu Watanabe, a Ada Pellegrini Grinover. Todas essas pessoas se preocuparam muito com o código atual, e ele o é até hoje. Mas você acha, então, que não precisa, hoje não tem necessidade de ser revisto? Eu penso que tem um artigo que me chama a atenção que poderia mudar. O artigo 18 do Código, no seu parágrafo único, ele diz que o fornecedor, entenda o fornecedor, fabricante, produtor, construtor, importador, exportador, ele tem um prazo de 30 dias para sanar eventuais vícios de produtos e até serviços. É uma coisa muito chata, me permite a palavra, você adquirir um celular e ele vir com um vício, com um problema, não funcionando ou funcionando inadequadamente. E o que o código ele trata? Ele dá uma possibilidade do fornecedor ter 30 dias para sanar esse vício. Eu penso que aí nós temos que evoluir. Esse é um parágrafo que tinha que mudar. Porque na cultura norte-americana, e é interessante a gente pensar nisso, lá é o money back, é a satisfação ou dinheiro de volta. Essa é a melhor cultura. Algumas pessoas hoje já estão adotando essa filosofia e empreendem dessa forma, porque estão preocupados com o quê? Com a satisfação do consumidor. E permite essa troca, não tem que ficar esperando, porque que coisa chata você ter que esperar 30 dias. Você adquiriu, guardou o seu dinheiro para comprar um aparelho de celular moderno que veio com problema. Então, eu acho que esse artigo poderia ser modificado. Isso como exemplo. William, aproveitando o gancho, então, das mudanças, código novo aí trabalhista.
quais são as maiores dificuldades que vocês estão encontrando para auxiliar as empresas a se adequar? Muita gente tem falado que o código veio para piorar. Eu, particularmente, acho que veio para melhorar. Mas eu precisava saber, assim, queria saber de você, qual dificuldade você está encontrando para adequar as empresas ao novo código, se as empresas estão realmente buscando essa adequação ou se deixa a vida me levar. A reforma trabalhista, Tiago, ela veio realmente num momento em que o Brasil necessita de investimentos do exterior. Então, eu acredito que ele queira seguir modelos lá de fora, né? E o que a gente viu que foi assim, foi um boom no primeiro momento, mas na prática mesmo pouca coisa foi feita, foi colocada em prática. Por quê? Ele trouxe flexibilização entre patrão e empregado, entre empresa e empregado. Os direitos e deveres continuaram praticamente a mesma coisa, nada alterado. Algumas coisas que antigamente não era prevista na CLT, com a reforma trabalhista ficou esclarecido, que é o caso do trabalho intermitente, aquele trabalho que a pessoa presta algumas horas de trabalho para uma empresa, e antigamente a gente não conseguia oficializar isso de uma forma legal, né? Também trouxe a questão do trabalho em casa, né, que agora, com a reforma trabalhista, com a lei nova, isso também ficou oficializado, a pessoa trabalhar em casa, né? Também tudo legalizado. Enfim, trouxe alguns pontos na prática que funcionou. Para as empresas, elas esperavam mais da lei, né? Inclusive, achavam-se que poderia ter alguma redução tributária para poder se empregar mais, entendeu? Que esse seria o intuito dessa reforma, né? Mas na prática pouca coisa aconteceu. Ainda é muito nova para a gente poder exaurir todas as expectativas, né? Porque jurisprudências serão criadas, né? Os próprios juízes do trabalho ainda não sabem como lidar com as situações, algumas situações que podem ocorrer nessa nova reforma trabalhista é a questão do empregado recorrer à justiça, agora está um pouco mais severa, né? Porque antigamente a gente sabia que se falava-se muito e pouco provava, né? Agora, com a reforma trabalhista, existe a pena, a punição, né? Então, se a pessoa realmente for fazer um processo trabalhista, hoje já tem que estar mais respaldado, né, com a reforma trabalhista. Então, por alguns aspectos, a gente achou assim, bem relevante a flexibilização. Tem se falado muito em questão de ela ser uma lei que vai contra sindicatos. Não é verdade, porque a gente tem que continuar seguindo convenções coletivas, acordos de trabalho tem que ser feito. Então não quer dizer que o empregado, que na maioria das vezes o pessoal acha que é o menos favorecido da história, né, está totalmente desamparado. Não é isso. A gente tem toda a ética de seguir sindicatos, convenções. Os direitos foram mantidos, os direitos trabalhistas, né, que é o mais importante, né? Mas, assim, ao nosso modo, as empresas, principalmente as pequenas empresas, na prática, pouco efeito. Nada mudou. E aproveitando, assim, que eu estou falando contigo sobre isso, uma questão que me chama a atenção sobre a meritocracia. Muitas empresas, a minha empresa também, a gente trabalha com bonificação, com meta, com isso, com aquilo, mas ainda corre um risco, quer dizer, a gente está beneficiando o funcionário, mas correndo o risco ainda do cara de chegar lá e entrar na justiça. Às vezes você quer pagar um bônus, quer pagar uma meta, mas se você não mensurar isso de uma maneira boa, uma pequena e média empresa pode estar dando um tiro no pé. O que o empresário pode fazer para se respaldar em relação a isso? Então, Tiago, respaldar é aquilo que você falou, né? O funcionário se desponta, se compromete e você quer, de alguma forma, bonificar ele por isso, né? Nada mais justo. Por dentro, legalmente falando, incorpora tudo, né? Foi aquilo que você falou. Se você premia ele com X, esse X vai entrar na base de cálculo dos impostos, vai entrar na base de cálculo de fundo de garantia, reflete 13º, reflete férias, e isso acaba travancando, né? Trava realmente a empresa dar esse passo, né? A reforma trabalhista não cita isso é CLT, né? É antiga e não mudou, então faz parte da base de cálculo, não adianta, precisaria mudar.
E não adianta você querer fazer um documento de gaveta, um documento entre você e o empregado, que se lá na frente ele se sentir no direito de reivindicar esses reflexos em cima dessas bonificações, dessas premiações, ele vai conseguir receber. Doutor João, falando do que a gente estava dizendo ali sobre o nosso código do consumidor, na sua opinião, às vezes ele não é muito contra o empreendedor? Eu acredito que não. Eu gostaria que vocês pensassem que o consumidor ele está numa condição de inferioridade. Eu posso explicar como exemplo. Você hoje contrata pela internet, tem muito comércio eletrônico, você contrata por telemarketing. Surge um problema na execução do contrato, você é tão vulnerável que você não tem nenhum contrato em mãos. Você tem que solicitar para ver o que você contratou. Então eu não penso que o código ele favorece o empreendedor, ou melhor, ele é contrário ao empreendedor. Pelo contrário, o código como ele próprio nome diz, é autoexplicativo. O código é protetivo, é um código de defesa do consumidor. Mas por que ele é assim? Porque o consumidor é a parte mais fragilizada. Dentro da Política Nacional de Relação de Consumo, no artigo 4º, o princípio mais importante é o princípio da vulnerabilidade. O consumidor é reconhecido como vulnerável. Isso significa que o fornecedor, entenda, o construtor, fabricante, produtor, importador, exportador, e até o empresário, ele é um profissional do assunto. Ele é um profissional. De outro lado, em contraposição, nós temos o consumidor que é um leigo. Ele é um leigo. Então nós temos que entender que o código tem que ser protetivo, porque ele não deixa de ser um discurso de poder, de uma relação de poder, em que o fornecedor, na relação de consumo, e o empresário, eles estão em condição de superioridade, porque a especificidade dos meios de produção, o domínio da técnica está nas mãos de quem? Está nas mãos do empreendedor. Você contrata um pacote de internet com velocidade de 35 megas, só que você sente uma lentidão. E é engraçado que hoje, olha como é a modernidade, nós nos irritamos por conta de internet lenta. Você não consegue mensurar o problema técnico. Você sabe mensurar o problema técnico? Você não consegue. Por quê? Porque o domínio da técnica não está nas mãos de quem? De nós, consumidores. Aí você entra na internet, que tem o velocímetro, você percebe, identifica que está te entregando menos do que o contratado, mas você é vulnerável. Você não tem condição de tratar de forma paritária com quem te vendeu o serviço. Por isso que o código reconhece a vulnerabilidade de quem? De nós, consumidores. Então nós estamos numa condição de extrema fragilidade. Por isso que o código tem que ser protetivo ao consumidor, porque nessa relação o consumidor ele está em desvantagem. E vejam vocês, não é essa vulnerabilidade, ela é técnica no tocante a produtos e serviços, ela é técnica em relação a produtos e serviços, ela é uma vulnerabilidade informacional, porque a informação, tanto o excesso quanto a falta, ela afeta a liberdade e a igualdade de contratar, então ela coloca o consumidor numa situação de desvantagem, e há também a vulnerabilidade econômica, porque considerando o viés econômico, até o Henry Ford, o pai da produção em série, ele falou que não existe o elo mais fraco da economia do que o próprio consumidor. Então ele já reconheceu isso, e nós temos que entender que a sociedade hoje, ela é massificada. A venda de produtos ou a contratações de serviço, ela é em escala coletiva, ela é massificada. Então o consumidor passa a ser sim, sempre, essa parte vulnerável. Então nós não podemos pensar assim, o código é contrário ao empreendedor. Não, o empreendedor ele precisa estar atento a conhecer as regras consumeristas. Ele precisa conhecer as regras consumeristas, porque nós temos que entender também que além de ser profissional,
o fornecedor, o consumidor, e se passar no Código Civil, no artigo 966, está escrito assim, considera-se empresário quem exerce atividade economicamente organizada e profissional na circulação de bens e serviços. Do outro lado, nós temos quem? Nós, leigos do assunto. Então, a condição é de superioridade em relação a quem fornece, a quem empreende. Ele só precisa conhecer as regras consumeristas, para que não deixe o afã de sempre lucrar, essa busca incessante da lucratividade, violar direitos. Isso não pode acontecer. Então, eu não posso te dizer necessariamente que o código ele é contra o empresário. Na verdade, o empresário precisa estar em sintonia com o código. Porque a livre iniciativa, a exploração da atividade econômica fica a cargo de quem quer empreender. Ele só precisa entender as regras que tem esse jogo. E aproveitando que você está falando disso, você falou de internet umas 2, 3 vezes. E o Código do Consumidor para internet? Quando ele foi feito, não existia, acho que nem notebook existia. Imagina a internet. E aí? É o seguinte, é uma tendência o comércio eletrônico. Hoje o código é aplicado, nós temos, eu acho que uma lei que é adaptável ao comércio eletrônico, mas aí eu sinto uma falta de uma legislação específica para o comércio eletrônico. Mas ele atende bem o comércio eletrônico. Porque o que acontece muito são golpes, fraudes, uma oferta não condizente, você compra um sofá de 2 lugares e chega um sofá de 3. Aí você fala, não, mas eu estou querendo fazer uma reclamação. Mas qual é a reclamação do senhor? Você comprou um de 2, eu te mandei de 3 lugares. Você não está entendendo, meu amigo. Eu comprei de 2 porque minha sala só cabe um e comporta um de 2. Não adianta você me mandar um de 3, que fica uma parte para fora no corredor da minha kitnet. Então, o que a gente tem que entender? O comércio eletrônico, ele é uma tendência hoje e a gente tem que estar atento, porque a tecnologia é uma ferramenta importante, importantíssima, que só anda com passos largos para frente, não vai recuar. O empreendedor tem que pensar nisso, tem que observar essas tecnologias. Eu gosto muito do que o Paulo Freire, ele diz da leitura atual do nosso mercado. Hoje só permanece o que muda. Então nós temos que entender que nós temos que fazer diferente sempre, reinventar, mas dentro do comércio eletrônico falta uma legislação específica, no meu modo de ver. O Código de Defesa do Consumidor atende, mas ainda falta uma legislação específica, tem alguns ensaios, a gente percebe que tem, mas eu acho que falta ainda uma legislação específica, porque é da nossa tradição do brasileiro, é uma da tradição, a gente esperar o mercado se comportar, ver como que vai ser na prática, vai ter um padrão de condutas, para que aí sim se legisle. O Brasil, nesse ponto, a gente tem uma inflação legislativa muito grande, só que nem sempre o nosso legislador é atento. Ele cria a lei antes de avistar o problema, porque a sociedade é muito dinâmica. A capacidade inventiva e criativa das pessoas ela é enorme. Então, mas assim, no comércio eletrônico, eu penso que já dá para pensar e ter uma lei específica que venha atender. Temos algumas leis, mas o Código de Defesa do Consumidor é aplicável, mas de uma forma mais geral. William, no final do ano passado, nosso excelentíssimo senhor presidente Temer foi lá e refis grandes empresas, grandes negócios. Beneficiou um monte de empresa grande aí e esqueceu do pequeno e médio empresário. Você acha que esse ano vem o refis para pequena e média empresa? Então, Tiago, essa questão da pequena e média empresa, nós temos que fazer um parênteses aí, né? Quando a gente se fala de pequena e média empresa, nós não podemos esquecer do regime tributário das empresas, tá? Então, quando o presidente da República decretou o refis da crise, ele atendeu todas as empresas, seja elas micro, pequenas, grandes, médias empresas, tá? Porém, as empresas do Simples Nacional, que hoje corresponde a mais de 80% das empresas do país, essas ficaram fora do refis da crise. Por quê?
Uma porque o Sistema Unificado de Impostos, que é o Simples Nacional, que de simples só tem no nome, compreende num recolhimento único todos os impostos, federais, municipais e estaduais. Então, quando você fala em algum refis pro Simples Nacional, todos os estados têm que estar de acordo. Diferentemente, quando a Receita Federal faz para as empresas do regime tributário lucro presumido e lucro real, que é onde ela domina tudo, né? Então, foi uma pena realmente, as empresas do Simples Nacional, a frente parlamentar tentou de várias maneiras algum benefício para as empresas do Simples, mas foram vetados, né? A única coisa que aconteceu para as empresas do Simples Nacional foi num período curto, aumentaram o prazo, que eram 60 meses, e depois passaram para 120, mas isso foi coisa de 2, 3 meses só, né? E que agora em janeiro culminou com o quê? Com milhares de exclusão do Simples Nacional, né? Porque as empresas não conseguem aderir ao parcelamento e pagar o mensal. E uma das regras para você manter o Simples Nacional é estar em dia com os impostos, né? Porque ali você tem, no seu regime tributário, você tem benefícios tanto na parte de empregado, onde você não recolhe a parte patronal para o INSS, enfim, tem algumas regras tributárias diferentes para o Simples, né? Então, eu vejo assim, emendando aí, vai sair um novo refis para o Simples Nacional? Acredito que não. Acredito que não. Você é um microempresário, empresário de pequeno porte, faz parte desse nicho, mas eu não vou te dar essa boa notícia, né? Agora, cabe a nós, contadores, né, sentar com os empresários e fazer um planejamento tributário, né? É isso que é o mais importante. De repente a pessoa está no regime tributário do Simples Nacional, está achando que está tendo vantagem, na verdade não estaria, né? Então, a gente vê que o Simples Nacional ou qualquer regime tributário que for, precisa ser de um planejamento tributário. E aí, falando disso aí, de tributos e tudo mais que você falou, o grande viés do motivo de você estar aqui, o que a gente pode fazer para diminuir a burocracia para as empresas? A burocracia começa desde o nascimento da empresa, né? A gente sabe que para abrir uma empresa é uma luta danada. Nós estamos no estado de São Paulo, o estado mais avançado do país. Aqui em Ribeirão Preto, só para vocês terem ideia, quando alguém procura a gente para abrir uma indústria, seja ela qual o ramo for, indústria, falou que é indústria de transformação, a gente quase cai da cadeira. Infelizmente, essa é uma realidade. Por quê? Para você estabelecer uma indústria, você precisa de licenças, seja elas ambientais, via CETESB, e esses órgãos, eles não se falam compartilhado, então eles são todos separados, né? Então você precisa primeiro fazer a licença no ambiental, para depois você partir para uma CETESB, e isso de um órgão para o outro, só para vocês terem ideia, para uma indústria, no mínimo 6 meses, para a pessoa poder ter a autorização, para depois poder fazer a inscrição no seu CNPJ. Então você imagina, esse período ela já tem que estar com o imóvel alocado, já tem que estar com as máquinas no local, quer dizer, já está consumindo, está pagando aluguel, está pagando, enfim, uma série de coisas, e você não tem o documento na sua mão que você pode trabalhar. Então, assim, eu estou dando exemplo de indústria, que é o extremo, né? De prazo aí que varia aí de 6 meses até 1 ano, Tiago, para a gente poder constituir uma indústria aqui na cidade de Ribeirão Preto. É uma triste notícia isso. Nós temos, assim, comissões montadas junto à Casa do Contabilista aqui de Ribeirão Preto, né, onde as entidades congraçadas, a Associação dos Escritórios de Contabilidade, o Sindicato dos Contabilistas, tem, assim, conversado diretamente com o prefeito, com os secretários, para a gente poder tentar mudar essa realidade, mas não depende só deles, depende de uma série de mudanças em lei, inclusive, lei de zoneamento, enfim, é um arcabouço aí de coisas que a gente não imagina, né? Mas, em regra geral, um prestador de serviço, um comércio, que a gente fala de empresa de baixo risco, né? O prazo médio para abertura de empresa hoje, você abre em 15 a 20 dias, você já consegue estar trabalhando, tá? E a burocracia começa com a abertura e depois ela vai se estendendo, né? Com a parte contábil, com a parte fiscal, com a parte de RH,
A parte fiscal nem se fala, né, nas ST da vida, substituição tributária, o Estado legisla de um jeito, o outro legisla do outro, o ISS, uma prefeitura quer para ela, a outra quer para outra, e por aí vai. Então, assim, a gente imagina que essa burocracia precisaria realmente, num futuro próximo, já tem projetos para isso, de unificar realmente, unificar todas as prefeituras, todos os municípios, todos os estados, para que a gente possa falar uma língua só. Porque hoje, infelizmente, é tudo individualizado. Então, por que existe o direito de arrependimento? Quer dizer, o cliente vai lá, faz uma compra, ele me liga dali a 3 dias, não quero mais, eu sou obrigado a cancelar e ficar quieto. O CDC andou bem ao estipular, acho que no artigo 40, se eu não me engano, 42, o direito de arrependimento. Mas ele tem uma normatização específica para compras fora do estabelecimento comercial. Compras que são realizadas no ambiente da internet, por exemplo. Se a oferta não é condizente, é mais do que justo que o consumidor tenha o direito de refletir, a doutrina também fala em direito de reflexão, se ele vai aceitar aquela oferta não condizente. Se ele adquiriu uma geladeira azul e chegou uma geladeira amarela, ainda que seja melhor a amarela, ela não está uma oferta condizente. Então, esse direito de arrepender, ele pode exercer nesse prazo de 7 dias. Andou bem o Código de Defesa do Consumidor, e para essas situações, porque já é uma nova realidade de compras pela internet, e hoje nós percebemos que até existem lojas físicas que não tem nenhum produto na loja. A loja está ali para te atender, um público específico, mas você faz a escolha pelo computador junto com o colaborador da loja. Essa também pode ser considerada, porque é uma loja virtual, uma loja que a compra do objeto, do produto, ela também, embora foi num estabelecimento, ela está sendo realizada pela internet, necessariamente, que é a ratio legis, a razão de existir dessa lei é situações de compras fora de estabelecimento, para que não trouxesse prejuízo e uma oferta discrepante a que levou à celebração do contrato, a aquisição do produto ou a contratação do serviço. Então essa é algo importantíssimo. Eu gostaria até de colocar o tema da palestra agora em voga, porque nós estamos falando do startup, né? O cliente sempre tem razão. É importante a gente entender, com a cabeça de um empreendedor, que a razão de existir de quem empreende é o cliente. O destinatário final dessa cadeia é o consumidor. Então, quando você gostaria que o seu produto ou o seu serviço, o seu produto fosse adquirido, o seu serviço fosse contratado, você não deixou de vender necessariamente materializado no produto ou serviço uma ideia, mas você tem que entender que você faz isso e a sua razão de fazer é para que alguém compre a sua ideia, alguém adquira o seu produto ou serviço. E houve uma pesquisa uma determinada vez que acho que foi até encomendada pelo Abílio Diniz, na época que ele estava à frente do Pão de Açúcar, e ele percebeu que ele estava perdendo nichos de mercado, e por conta de supermercados que tinham o nome Compre Bem, Pague Bem, e ele ficou assustado, porque ele viu que o mercado estava prostituído, e ele ficou preocupado com o desvio de clientela. Ele simplesmente encomendou uma pesquisa para verificar se o nome era tão impactante, a marca era importante, se era isso que ele estava fazendo, se era essa conotação de preço que estava desviando. E a conclusão dessa pesquisa que foi feita é bem interessante. Só procura preço quem não pode pagar a qualidade. O que fideliza a clientela é a qualidade. Então, o empreendedor, ele tem que estar preocupado no público dele, ele tem que, no setor pesquisa, ele tem que verificar quem é o público, e esse público ele vai ser atraído pelo preço ou pela qualidade. Eu até falei para o Zaka aqui antes, que a filosofia japonesa, que começou em manufaturados, chamada Kaizen,
É muito interessante, porque quando você empreende, abre um negócio, você tem que conhecer do negócio, você tem que conhecer o seu público, você tem que ter um certo know-how. O problema dos brasileiros é que muitos são aventureiros, e nós temos um problema da burocracia que afeta demais, tem que desburocratizar já, porque isso daí trava o desenvolvimento da atividade econômica. E eu percebi que nessa pesquisa que foi feita, de preocupar com qualidade, nós temos que entender que quem te procura hoje? Te procura por preço ou por qualidade? Porque o que fideliza a clientela é qualidade. Só vai pagar preço quem não puder pagar qualidade. Nós temos que entender isso. E isso daí é o que realmente faz toda a diferença para o empreendedor. E o Kaizen é essa ideia de melhoria constante, aprimoramento constante. A Toyota, ela está preocupada com isso. E quem empreende tem que estar preocupado, sim. O cliente sempre tem razão. Eu não acho que tem que dizer mais sim do que não. Só que tem que conhecer as leis consumeristas, trabalhar nessa realidade importante, porque o combustível da empresa é o consumidor, a razão de existir é o consumidor, o cliente, e tentar cada vez mais evoluir, e é difícil isso, utilizando dos recursos tecnológicos, sendo competitivo, pagando uma carga tributária pesada, agora também uma folha, muitas vezes, salarial pesada, tentando que evoluir porque o concorrente traz algo novo e a gente tem que repensar a forma como sempre a gente está fazendo para poder entregar o melhor. E eu falei até uma coisa muito interessante que eu vejo hoje, em situações de modelos de negócios com ideias jovens e ideias que atendem a ansiedade ou a expectativa do público que você vai atingir. Eu falei com eles antes de começar a palestra, e o que me chamou a atenção foi que a minha esposa ligou na manicure e pedicure, e a pessoa falou para ela assim, vai demorar 35 minutos para eu fazer a unha e o pé. Aí ela falou, então é aí que eu vou. Hoje nós estamos tendo um tempo escasso. O empreendedor está preocupado com o tempo do cliente. Nós não podemos desperdiçar tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas na relação consumerista hoje, o tempo que você fica muitas vezes na fila é um mau atendimento, é considerado uma falha do serviço e até indenizável pelo tempo desperdiçado se ele demasiado. Então vocês têm que perceber o que está acontecendo hoje, não sobra tempo. E esse viés que eu achei interessante foi, as pessoas não ligam nessa empresa ou para perguntar quanto é o pé e a mão, se é 80, pergunta quanto tempo vai levar. E agora vem o grande segredo de reinventar, de fazer diferente com a ideia jovem. A mulher chega e ela é atendida por 4 profissionais. Uma vai na mão esquerda, outra na mão direita, no pé direito e no pé esquerdo. Por isso que eles são rápidos, porque geralmente é 1h30. Então aí o que acontece? Resolve para quem tem o problema de tempo. Então o cliente sempre tem razão e o empreendedor ele tem que ter essas sacadas, porque o fazer diferente é assim. Se vai dar certo ou não, se vai ter público ou não, é só a experiência prática que vai dizer. E tem uma outra coisa interessante que eu falei para eles antes de iniciar, o tempo está sendo tão considerado hoje, porque uma das maiores reclamações das empresas de telefonia móvel é o atendimento dispensado pelos telemarketers. Então o empreendedor ele tem que ser um bom ouvinte. Então percebam que muitas empresas têm ouvidoria, têm saque, serviço de atendimento ao cliente. É interessante também a gente pensar que grandes empreendimentos, como por exemplo um mix empresarial de sucesso, como é um shopping, todo concentrado no mesmo lugar, tem estacionamento, tem segurança, é climatizado, o ambiente é favorável, a iluminação, tem uma praça de alimentação, tem entretenimento, tem lojas. Vocês percebam que está tudo esse mix empresarial, ele foi pensado um dia. E foi uma melhoria constante. E o que eles têm hoje? Preocupados, sim, com o consumidor, porque a razão é o consumidor. Se ele tem sempre razão, eu não digo isso, mas o que é importante? O empreendedor pensar
que o destinatário final do produto ou serviço que vai circular é o consumidor. Esses shoppings hoje têm a figura do ombudsman, que é a pessoa que vai ouvir, que vai receber as críticas para aprimorar. E voltando em relação ao tempo, desse tempo desperdiçado, o que me chamou a atenção, eu até falei para eles, eu posso concluir? Acho que eu estou me estendendo até bastante, mas o que me chamou a atenção foi um restaurante que eu vim hoje de São Paulo, fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, e eu almocei ali perto, e o que me chamou a atenção, tem um restaurante na Liberdade, que você escolhe se você quer pagar no self-service pelo quilo do alimento ou pelo tempo que você vai comer o alimento. Olha que interessante. Na hora eu fiquei pensando, por que ele está fazendo isso? Então você serve e pesa o prato. Ele está preocupado com o giro do negócio. Deve ter bastante gente querendo se servir e ele não tem acomodação para todo mundo. Então, se você comer em 7 minutos, você paga um preço fixo. Olha só como é interessante empreender. Isso é startup. O empreendedor tem que estar isso. Isso viola o Código de Defesa do Consumidor? Não necessariamente, a pessoa aceitou. E se eu não conseguir nos 7 minutos, você já pesou, você vai pagar o que você pesou. Agora, se você conseguiu comer em 7 minutos, não importa, você paga menos. Então tem a vantagem. É uma forma de fazer diferente. Tem público? Pelo jeito tem público. A pessoa que quer se alimentar, quer pagar menos. A gente tem que entender o que é qualidade. Óbvio, se a gente puder se alimentar, comer bem, devagar, mas vamos pensar, eu acho que ele não fez isso sem pensar. E tem público para essa situação. Aquele que é focado no preço e não na qualidade. Às vezes no preço e não na qualidade. A pessoa está preocupada com o preço, ele quer comer. Mas tem gente que não se educa também. E não tem essa 1 hora para fazer o descanso e a alimentação. Tem gente que realmente come em 7, 10 minutos. E tem gente que quer se alimentar, quer pagar menos e quer comer aquela comida. E para ele, se você perguntar, ele vai falar assim, olha, isso daí trouxe qualidade para a minha vida, porque eu não podia pagar e comer essa comida, eu comendo mais rápido, eu sempre comi rápido, eu me alimento aqui. Então, assim, aí é um pouco subjetivo, mas ele está procurando o preço, é óbvio, principalmente ele buscou preço. Então, é interessante a gente perceber. Aí a gente tem que entender o seguinte, viola o Código de Defesa do Consumidor? Aí que tem que perguntar, viola? Em princípio, não. E a pessoa adota isso se ela não quiser. Se ela não conseguir comer em 7, ela paga o preço cheio. É a regra. Está explícito, está informado. Obrigado. Quais os principais problemas que os contadores enfrentam hoje nos escritórios de contabilidade ou nas empresas que trabalham? Que problema que te mexe mais para você falar, putz, esse aqui, eu mando lá o imposto para o cara pagar, ele não paga, eu tenho que pagar com multa? Nossa profissão ela é uma profissão intermediária entre empresário e governo, né? Então, tudo que tem ocorrido aí no cenário político, econômico do Brasil, acaba refletindo sobre os empresários, que é onde é a fonte do recurso para toda essa parafernália que a gente tem acompanhado, né? Então, a nossa principal hoje dificuldade com o empresário é essa cultura. Se o lá de cima faz, por que aqui eu não vou fazer? Então, é uma dificuldade enorme que a gente tem, principalmente com a questão da transparência, a questão da ética, a questão da justiça, né? Então, a gente percebe que o negócio, quando vem de cima para baixo, é bem mais complicado, né? Então, a dificuldade enorme que a gente tem são essas, Thiago, é a questão se é justo, se não é justo, a gente fatura X e tem que pagar Y para o governo, esse regime tributário, essa carga tributária enorme que as empresas têm que pagar, não tem como fugir disso, não tem como escapar. Agora com essas
a Receita Federal totalmente equipada, totalmente cruzando informações, seja da pessoa física, da pessoa jurídica, entidades imunes, enfim, a Receita Federal faz uma devasta na vida da gente, na vida do empresário, que a gente nem imagina, né? Nós fomos pegos de surpresas agora no final do ano, final de 2017, a lei foi publicada no final, entre Natal e Ano Novo, e já para ser cumprido em 1º de janeiro de 2018, que chama uma declaração chamada DME, é a Declaração de Movimentação Econômica, ou seja, é uma declaração que, se você movimentar em dinheiro uma quantia acima de R$30 mil, você é obrigado a informar para a Receita Federal de onde vem esse recurso, né? Então isso tudo através de certificado digital, enfim, eles criam situações para que dificulta, onera e burocratiza, né? Então, só para você ter ideia, hoje uma pessoa chega lá para mim e fala assim: eu quero abrir uma empresa, constituir uma empresa, qual que é o seu capital social? Meu capital social para abrir um negócio é R$50 mil, tá? Você tem esse dinheiro? Esse dinheiro já está injetado em bens, já está injetado nos móveis, utensílios, enfim, na minha instalação, e esse dinheiro não vai passar no banco. Eu sou obrigado a informar a Receita Federal de onde vem esse recurso dos R$50 mil. Então você percebe que a Receita Federal vem simplesmente assim, nos estrangulando, né? Numa velocidade voraz, numa velocidade enorme, e isso tudo reflete no dia a dia, principalmente da contabilidade, onde você tem que dar transparência, tem que seguir a ética, e acaba refletindo negativamente no nosso trabalho. Alguém quer fazer pergunta aqui para a galera, agora no finalzinho? Tem mais alguém com alguma pergunta? Não? Opa! Reclame Aqui, hoje é um site de reclamações que defende aí fortemente o consumidor, né? Ele tem algum vazamento, o código traz algum benefício para o cliente que usa isso? Porque o que eu noto é que grande parte das reclamações feitas lá são solucionadas. E às vezes o cliente já fez tentativas anteriores em outros meios, canais de saque ou auditoria, e não teve resultado. Nós, como eu disse no começo, a internet, a tecnologia, ela fez uma mudança de comportamento. E o Reclame Aqui é uma ferramenta valiosíssima, valiosíssima. Houve excessos, abusos, porque muitas vezes quando o consumidor ele se sente lesado, ele não utiliza de uma boa terminologia, palavra, ele desabafa, ele age por impulso, ele quer depreciar, denegrir, e a ideia não é essa. A ideia do Reclame Aqui é que você, com um viés de utilidade pública, faça com que o empreendedor, o fornecedor, o empresário que está explorando a sua atividade melhore e entregue um produto e um serviço. Porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, que é da Política Nacional, ele está preocupado necessariamente não com o fato de haver a aquisição material do produto ou a contratação do serviço. Ele preocupa não só com o bem-estar que gera essa aquisição, então isso é a plena satisfação do consumidor, como ele também está preocupado com a incolumidade financeira, a liberdade patrimonial, para que você não compre gato por lebre. Então, tudo que você adquirir tem que atingir a finalidade, tem que atingir o fim esperado, o fim a que se destina. Então, o Reclame Aqui, ele, na verdade, é um site que é como funciona, como uma ouvidoria, e que acaba expondo, pública, que acaba expondo a empresa que muitas vezes não está trabalhando da melhor forma possível, não está preocupado com o pós-venda, porque eu tenho várias situações que eu já percebi. Se você coloca no Facebook, no Instagram, algo ofensivo, depreciativo, você pode até responder juridicamente e depois até ser condenado por uma indenização. Isso já aconteceu várias vezes, eu já estive dos dois lados, como advogado de consumidor, como advogado da empresa, em situações que o consumidor agiu no impulso e ao invés de narrar fatos do que aconteceu, porque a ideia é essa,
A ideia é essa. O brasileiro, nesse ponto, ele tem que evoluir. Ele não pode denegrir, usar palavras baixas, tentar de alguma forma difamar a empresa. Ele tem que narrar fatos do que aconteceu e buscar a solução. A ideia é essa. Eu penso que teve uma distorção, muitas vezes, de muitos que excederam, mas isso daí é uma ferramenta valiosíssima, muito valiosa mesmo. Porque a gente percebe que toda vez que cai na mídia social, aquela inércia, aquela inação, aquela falta de um comportamento comprometido com o resultado para resolver o que a reclamação do consumidor, ela só começa a tomar corpo quando ela é exposta publicamente. E o comportamento tem que ser o contrário. Reclamou, vou preocupar com a satisfação do consumidor. O cliente não sempre tem razão, mas o empreendedor tem que estar preocupado com a satisfação de quem consome. E o Reclame Aqui, então, é uma ferramenta que eu entendo valiosíssima. Eu entendo que ele tem uma funcionalidade prática fantástica. O que não pode ter é excesso. Narra fatos. Aconteceu isso. Vamos dar um exemplo. Eu abasteci, fiz a revisão no meu carro e eu fui num posto em determinado lugar e abasteci meu tanque. No outro dia eu fui sair cedo porque eu tinha uma reunião, o carro não pegou. Aí eu levei de novo na autorizada e ela me disse que era o combustível que estava, como popularmente chamamos, batizado. Então vejam, o Reclame Aqui, se você narrar fatos do que aconteceu, não tem problema nenhum, não comete crime, não se sujeita muitas vezes a uma condenação por dano moral, para ter que indenizar, porque não quis prejudicar, quis evitar que outros consumidores fossem lesados. Isso daí é uma forma protetiva. E eu vejo muitas vezes que o Tribunal de São Paulo, em situações como essa, ele percebendo que não tem uma conotação ofensiva, depreciativa, difamatória, de narrar o que eles chamam de annus narrandi, o que acontece muitas vezes com os jornais, a mídia, seja ela qual for, de divulgação, se você narra fatos, não há problema nenhum. O problema é que as pessoas, principalmente os consumidores que se sentem lesados e que injustiçados, que eles agem no impulso e acabam querendo denegrir. Esse é o grande problema. É isso que é o problema. Mas eu acho que é uma ferramenta valiosíssima e funciona mesmo. As duas últimas perguntas, uma para cada um, para responder em 2 minutos e meio, no máximo. Notícias que falavam-se que os dias dos contadores estão contados, porque está vindo muita evolução tecnológica, agora tudo vai ser automatizado, nanana, e aí? Vai acabar a sua profissão? Então, a profissão de contabilidade, contador, é a profissão mais antiga do mundo, né? Então, a gente sabe que desde os primórdios lá, já se fazia uma contabilidade, né? Para poder demarcar o seu pedacinho de terra, alguma coisa nesse sentido, o escambo, que fazia as trocas, enfim, tinha o seu controle, né? Eu não me recordo qual foi o meio aí que comunicou isso, que deu até um pânico em todos os nossos contadores, não só contadores, mas como toda a profissão. Eu acredito que jamais a figura do contador será extinta pelo seguinte motivo: enquanto tiver patrimônio e economia, essa profissão jamais será extinta, tá? O que tem acontecido são mudanças, né? São plataformas que estão entrando no mercado. Nós já estamos hoje lidando com escritórios virtuais, né? Então a gente já sabe que tem no mercado escritórios que oferecem serviços virtuais, né? Online, vamos dizer assim, onde o próprio empresário abastece essa plataforma, né? E com isso o custo reduz bastante. Então eu vejo que mudanças vão ocorrer nesse modelo que nós temos hoje de escritórios físicos, né? Escritórios enormes com muitos empregados. Eu acho que o que vai mudar, na verdade, o sistema operacional do profissional da contabilidade, onde hoje ele fica fazendo lançamentos, ele fica apurando guias, apurando impostos. Isso está com os dias contados, né? Mas a inteligência jamais, né? Porque aí nós vamos ser o quê? Nós vamos passar a ser gestores junto com os empresários, né? Em tomada de decisões, em análise de números do mercado. Então eu vejo, Tiago, que essa pergunta, assim, vai acabar? Não vai. O que vai mudar é o modelo. O modelo vai ser mudado, né?
E a profissão, repito, enquanto houver patrimônio e economia, jamais a profissão contábil estará extinta. Ok? Muito bem. João, minha última pergunta a você, 2 minutos e meio, hein? Fala muito de ética nas empresas. Falta ética para o consumidor ou não? É uma pergunta subjetiva, porque a maioria eu acredito que não falta ética, mas eu sei que tem consumidores oportunistas, tem oportunistas que querem levar vantagem. Eu penso até que esse modelo está caindo no Brasil, mas no Brasil a gente sabe que tem um jeitinho brasileiro, que isso tem que mudar, mas isso parte de nós. Nós temos que internalizar isso, que isso não dá para ser assim. A questão ética do consumidor, de que ele vai levar vantagem, ele não precisa levar vantagem. Ele tem um código de defesa protetivo, que já o protege, ele tem a primazia da lei, e a primazia da lei é que equilibra essa balança na relação de consumo. O que nós sabemos, como em todo o país, sempre há pessoas oportunistas ou aproveitadoras que querem levar a um certo tipo de vantagem em determinada situação, porque conhece o modelo de negócio. Então alguns, mas não é a maioria, é uma minoria, podem se comportar assim, mas temos como o empresário se defender, o empreendedor, os fornecedores se defender dessa situação também. Então é isso. Galera, muito obrigado pela presença. Esse foi mais um Startup Grind, é o 2º capítulo nosso. A ideia é que a gente faça isso todo mês, com vários assuntos tratados para empreendedorismo. Agradeço a presença dos 2 amigos e profissionais brilhantes. Valeu, obrigado pela presença de vocês. Obrigado.